o cinema israelense, uma coisa bem assim, característica é que não mostra campo de concentração, não mostra... O filme se passa em Israel. É sempre o pós, né? É sempre o pós. Como essa pessoa vai se encontrar novamente numa sociedade, num mundo Sim. depois da guerra. E claro que é sempre o pós de várias maneiras, seja o pós o trauma, seja o pós a superação, seja o pós como a pessoa fica tão traumatizada que influencia a filha. Então é sempre o pós. Então eu acho que é uma diferença muito grande. O cinema internacional, que tem muito mais essa questão, na maioria das vezes, de mostrar o campo de concentração, de mostrar os trens, mostrar tudo isso. Até porque no cinema israelense, claro que o cinema israelense, como o Holocausto não foi lá, eles não têm tanto essa questão de mostrar o trem, apesar do cinema americano fazer isso. Mas é muito mais, eu acho que eu individualizar, e eu acho que continua até hoje. Porém, eu acho que os filmes do Holocausto em Israel não tem tantos filmes do Holocausto em Israel como no cinema internacional. Primeiro, para falar do cinema israelense, do Holocausto, a gente tem que pensar que tem duas fases, né, do Holocausto. E claro que o cinema é um reflexo da sociedade, então é algo que vem de Israel, que como é tratar o Holocausto antes do julgamento do Adolf Eichmann e depois. Antes do julgamento, o cinema israelense ele servia como algo para moldar essa nova identidade nacional israelense. Então, para essa nova identidade nacional, o israelense forte era o Saba, que tinha nascido lá, tudo isso. Então, os sobreviventes do Holocausto eram retratados como rebeldes, fracos, antissociais, tudo isso. Após o julgamento do Eichmann, que daí Israel começou a ouvir os horrores da Shoah e começaram a ver o que aconteceu, surge um filme em 63 que chama A Mulher do Herói, que daí mostra essa sobrevivente do Holocausto como uma pessoa que aconteceu o fato, mas ela não é mais fraca por isso e ela não é menos importante para o Estado de Israel por isso. Porque antigamente a impressão que dava é que os sobreviventes precisavam do Estado de Israel para superar o problema, só o Estado de Israel poderia superar esse problema. לנדב יש 1, 2, 3, 20 נקודות על הפרצוף. ולנקודות האלה קוראים ג'ינג'ים בעברית. ואת הג'ינג'ים אי אפשר למחוק אפילו לא בדמעות. יש לו 1, 2, 3, 4... סליחי לי רחל שאיחרתי, בעצמי הייתי עסוקה. בוא נדב, נלך לחדר. אבא כבר מחכה לנו. É sabido, né, que os sobreviventes que chegavam a Israel, né, eles representavam algo que o israelense pioneiro, construindo o país do nada, né, não queria olhar, né, que era aquela pessoa que, apesar de ter sobrevivido, era um derrotado, né, Sim. era o oposto do que ele queria retratar. Mas eu vejo também o Holocausto no cinema israelense como ele trata de forma muito mais sutil. Eu vou comparar, por exemplo, A Lista de Schindler, que é um filme bem famoso. Ele meio que mostra, a impressão que dá é que ele está falando dos judeus, de um campo geral. E o cinema israelense ele fala de um judeu, que é parte dessa grande tragédia. Ele individualiza mais. Muito mais. E humaniza também. Humaniza, que é muito mais humanizado, que você se identifica com a pessoa e vê como o Holocausto teve essa carga sobre ela e quais atitudes ela tem por causa do Holocausto. Então o cinema israelense eu acho que é muito mais sutil e ele é muito mais humanista nesse sentido. Ele não precisa mostrar cenas pesadas para chocar. A gente choca porque vê as consequências que teve desses personagens. O primeiro filme sobre o Holocausto, que é assim, aí você vê claramente que é sobre o Holocausto, chama Arma de Madeira, é de 79, e se quiser a gente pode até ver um trechinho dele, é muito legal. שמחה, היא יודעת שהמלחמה מתחילה שוב? עוד לא. יותר טוב שהיא לא תדע, נכון? יותר טוב, אבל אני אסביר לה שאנחנו רוצים לחסל עריץ והיא תבין. ואם היא לא תבין? יונתן, אנחנו יודעים הכל.
אנחנו יודעים שמחר מורידים לך את הגבס ואתם מתארגנים מחדש. זה נכון. אז תיזהר לך, אין לי שום רחמים, לא עליך ולא על אף אחד. אתה לא מפחיד אותנו, באמת? ועכשיו? עם הסכין. אש! מי! הרב! O cinema internacional, ele antigamente, hoje, para o cinema internacional, o Holocausto virou um gênero. Então tem filme veroeste, tem filme drama, tem filme ação e tem filme de Holocausto. Eu acho que o cinema israelense ainda não é um gênero. Então é um tema dentre vários que o cinema israelense retrata. Né? Tem um filme que é O Verão de Avia. Então mostra de como é uma cidade pequena, é uma sobrevivente que vai ficando louca porque sobreviveu. E daí mostra como a sociedade retrata essa pessoa. Então eles chamam ela de partizã, que foi quase que zombando porque ela foi da resistência na guerra. E todo mundo comenta, ela é maluca, ela é tudo. Então o cinema retrata sim como a sociedade mostrava. Agora, o cinema retratar como se fosse uma escolha do diretor, falar, olha, para mim essas pessoas são fracas, eu já não vejo tanto. Tem ela é doutora numa faculdade israelense, chama Liat Livni. Ela já veio do outro lado. Ela acha que o cinema israelense foi muito injusto em relação às vítimas da Shoah, porque retratou todos eles de uma forma muito injusta. O que eu sinto assim é que a produção israelense realmente, além de ela humanizar, ela também ela coloca, assim como O Verão de Avia, ela coloca assim o desequilíbrio, né? Parece que a pessoa nunca mais vai voltar a ser o que era, apesar do Estado de Israel abrir as portas e tudo mais. E no cinema americano, principalmente, você não vê isso, né? Você vê um outro tipo de reação, né, do sobrevivente, né? Tem uma cena no Verão de Avia que a filha está com piolho e a mãe fala, eu vou dar um jeito nisso porque eu sei tudo sobre piolho. O filme não precisa mostrar e falar, olha, ela sabe tudo sobre piolho porque ela esteve no campo de concentração. A gente já sabe disso e o filme, dessa sutileza, ele já mostra. A diferença do cinema israelense para o americano é que enquanto o sobrevivente no cinema israelense ele é fraco, rebelde, tudo isso, o cinema americano retrata o sobrevivente com os valores americanos. Então retrata de uma forma até quase que para mostrar pro pessoal, falar, eles eram pessoas igual a gente, com os valores americanos, tudo isso. Porque o cinema americano é pro povo americano, apesar de ser internacional, é pro povo americano. Mas eu acho que o que o cinema israelense pode ensinar, comparado aos demais cinemas, é que você não precisa mostrar campo, você não precisa mostrar todos os horrores que passaram para mostrar o horror que essa pessoa passou. O horror interno. O horror interno, às vezes, é muito mais pesado. Então, tem um filme que eu acho sensacional, que é O Trem da Vida, que é um filme francês, que para mim lembra um pouco também algo mais semi-israelense, que em nenhum momento mostra um horror, mas você sai horrorizado com o final do filme. E o cinema israelense também é isso. Então o cinema israelense, você vê algo interno e você fala, nossa, essa pessoa sofreu algo muito pesado para ela estar como está. Mesmo ela não dizendo que é. Mesmo não dizendo.
trauma do Holocausto na sociedade israelense era tão grande que os pais não falavam para os filhos. Porque esses sobreviventes eles passavam vergonha porque os israelenses, os judeus israelenses que já estavam no Estado de Israel achavam eles fracos, como a gente citou. Então esse documentário começa a mostrar, são revistas pornográficas que retratam sempre a mesma coisa, são mulheres da SS, coisa que não existe, mas para a revista são mulheres da SS, que por algum motivo um piloto ou americano ou inglês é abatido e ele cai no campo de concentração. E ele é sequestrado por essas oficiais e as oficiais torturam e estupram eles. E de alguma forma eles vão lá e começam então vem a parte do estupro, que é algo muito pesado. Mas de alguma forma esses pilotos conseguem escapar ou começam a ter relação sexual com essas mulheres da SS. Então são revistas pornográficas que para muita gente foi o primeiro acesso do que foi o Holocausto. Claro que é algo muito invertido, assim, não existia coisa do tipo. Mas também começou a dar um senso muito de vingança à juventude israelense, porque essas revistas começaram e de repente essas revistas começaram a ter os heróis que eram de Israel também. Então a pessoa se sentia vingada, a pessoa falava assim, olha, eu, um judeu israelense, estou fazendo sexo com essa oficial nazista. Ela está subjugada. Ela está sendo subjugada, é minha vingança. Então o filme mostra muito disso então ele cita muito esse livro muito famoso que é A Casa das Bonecas, Beit HaBobot, que também causou uma comoção nacional, que é sobre um prostíbulo, um campo de concentração, e mostra, então o documentário mostra algumas coisas, mostra como o Holocausto era um tabu dentro da sociedade israelense até a época, e como a juventude, muita gente teve que procurar outras maneiras de aprender sobre o Holocausto, mesmo que de maneiras muito curiosas, revistas pornográficas, e de como causou uma memória coletiva falsa. תראה, בנושאים האלה אתה לא כל כך נוטה לדבר עם אחרים על תחושות ועל רגשות. כל המתח המיני והרגשי והמלחמתי, זה יוצר בך התרגשות פנימית מאוד מאוד חזקה. ואתה רוצה להיות שם. כשאני הייתי קורא את התיאור של הגיבור שוכב במיטה עם אהובתו, למשל בסטלג 217, אתה מרגיש שאתה רוצה להיות שם במקומו. כלומר, אני הייתי רוצה להיות שם עם השומרת הזאת, עם הקצינה הזאת, עם השומרת הזאת. ולשכב איתה ולאהוב אותה ולהרגיש אותה כאישה. כלומר, אני אפילו הייתי מנסה ליצור קשר עם אחת מהן, באופן אישי. והייתי מעביר את חיי במחנה הזה עד סוף המלחמה, ולא הייתי רוצה לברוח לחזור למה? לחזור לשירות הצבאי שלי? להילחם שוב? לא הייתי רוצה את זה. טוב לי. אבל זה עם נאציות. זה לא היה מפריע לי. זה עם נשים נאציות. זה לא היה מפריע לי. זה לא היה מפריע לי. כי אני ראיתי את הצד הנשי ולא את הצד הנאצי שבהם. בסוף העלילה, גיבור הסטלג שכביכול נדחה מסורות, שינו ואנסו אותו, גובר עליהן, אונס ורוצח אותן. אך למעשה קיימת אצל הגיבור לאורך כל הספר, משיכה עצומה לנשות האס-אס שמענות אותו. Outro documentário que eu acho muito interessante, que a gente comentou antes, foi o Apartamento. Sim. Né? Que talvez traga um pouco da humanidade que existia também entre os alemães. Claro. Né? Que apesar de ser um oficial nazista alemão, ele tinha amigos judeus. Claro. Então é uma outra maneira de olhar também, né? Esse Eu acho esse documentário muito importante, porque é uma coisa que... Ele é israelense. Ele é israelense. É uma coisa que às vezes os filmes sobre o Holocausto falham, é que tem que entender que os judeus eram seres humanos e que os nazistas não eram só completamente psicopatas. Não é que o partido nazista conseguiu reunir todos os psicopatas da Alemanha. Eram pessoas comuns. Tinha ator, tinha professor, tinha engenheiro. Tem dois pontos que é muito importante. Um, mostrar que dentro da sociedade alemã, talvez, não estou eu aqui para julgar, mas talvez se não tivesse existido uma histeria coletiva ou o partido nazista, a amizade entre os dois não teria tido qualquer tipo de problema e teria continuado. E outra coisa que eu acho muito importante que o documentário mostra é de como, porque é uma ideia muito falsa que eu vejo muita gente falando, é que
Os judeus como uma parte separada da Europa, como se fosse uns alienígenas. Os judeus estavam na Alemanha há 800 anos, eles eram europeus. É sempre bom lembrar isso, eles eram, claro, eles são judeus, mas eles são judeus alemães, são judeus poloneses. Participavam da mesma cultura. Participavam da mesma cultura, tinham os mesmos valores, assim. Claro que tem uma outra diferença por causa de religião, um cristão vai fazer alguma coisa, um judeu outra, pegando como religião, não como povo. Mas assim, eles eram europeus. Eu acho que o documentário mostra muito bem, é quase a grande traição para com o povo judeu que os europeus fizeram, que assim, a gente não está falando assim, você fez a mesma coisa com um similar, era um europeu também. E quem retrata isso muito bem também é o Amos Oz, de Amor e Trevas, na autobiografia dele, que a mãe dele tinha esse sentimento. A mãe dele fala, eu fui traída pela Europa, eu sou europeia, eu fui expulsa da minha terra, eu tive que ir para uma terra, na época, Palestina. Que é estranha para mim. E eu acho que o documentário ele retrata muito bem essas duas coisas. סבתא גרדה חיה כאן 70 שנה כאילו מעולם לא עזבה את גרמניה. למרות כל השנים בארץ, היא לא שלטה בעברית, ואני לא רציתי ללמוד גרמנית. אז ישבנו ופטפטנו באנגלית, כאילו אנחנו בבית קפה באירופה, עם אפל שטרודל ושוקולד שוויצרי. כשהתבגרתי חשבתי לעצמי שעל הדברים הבאמת משמעותיים הייתה תמיד שתיקה. Tem um filme que é um filme que eu adoro, que chama, alguns títulos são A Dívida ou A Grande Mentira, que é sobre três pessoas do Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, que tem que sequestrar e levar para Israel o cirurgião de Birkenau, que é um personagem fictício inspirado no Mengele. E o filme, a princípio você acha que é um filme de ação, porque eles têm que sequestrar essa pessoa na Alemanha, tudo isso. Só que o filme é um drama porque ele mostra aquele filme só existe porque existiu um holocausto. E aquelas pessoas só estão na Alemanha porque existiu o holocausto. Mas tem uma cena que eu acho brilhante, que são três personagens, então uma mulher e dois homens. E essa mulher vê um dos homens e ele é muito quieto, ele é muito na dele, ele não tem tanto contato. E ela tenta se aproximar dele e chega o outro homem do Mossad e fala, mas você sabe por que ele é assim? Ela não, ele só fala Auschwitz. Ela fica chocada, ele fala toda a família. Então assim, não precisa muito, e a partir do momento que ele fala aquilo, você entende completamente por que o personagem é assim. O cinema é uma ferramenta, o cinema israelense é uma ferramenta muito boa nisso. A gente não pode pensar o Holocausto como uma tragédia, o Holocausto. São 6 milhões de vítimas, mas não sei quantos milhões de sobreviventes. Cada um tinha sua história. Então é um apanhado de histórias de passado e tudo isso. Mas quando a gente personifica, acho que fica mais... É muito mais, você se identifica e é muito mais forte. Você pensa, então pegar Uma Vida Bela, mesmo sendo ficção. Você pensa, olha, ele tinha um filho, eu tenho um filho, a pessoa pode pensar, olha, eu tenho um filho, eu faria talvez a mesma coisa pelo meu filho. Dormiamo qua, ci stringiamo, Giosuè. Babbo, qua è bruttissimo, puzza, voglio andare dalla mamma. Dai, ci andremo, Ho fame. Mangeremo, E poi sono cattivi, urlano. Urlano perché il premio è grosso, un carro armato vero fa gola a tutti, sai, devono essere duri, Ma posso vedere la mamma? Quando finisce il gioco. E quando finisce? Bisogna fare 1000 punti.